Olá pessoal, sou o professor Alexandre Araújo, especialista em serralheria e ajudo o dono de empresa a melhorar o seu negócio. Hoje quero falar um pouco sobre o gráfico de desempenho, sobre sua interpretação, o gráfico de desempenho dos perfis de alumínio que vem nos catálogos. Muitas pessoas não entendem esse gráfico. Eu gostaria de contribuir um pouco aí com esse conhecimento para vocês, né, porque é importante você especificar correto os perfis de alumínio, para que a sua esquadria tenha um bom desempenho e não comprometa a vida das pessoas, né? Esse gráfico de desempenho ele define o esforço que o perfil faz em cada situação de obra. Então é importante aí você entender 5 pontos e também fazer uma leitura desses 5 pontos importantes para definir o gráfico de desempenho. O primeiro ponto é você saber a região onde que você vai utilizar a sua esquadria, onde você vai instalar a sua esquadria. E aí para isso você tem esse gráfico aí das isopletas. Você percebe que as regiões ela vai de 1 a 5, sendo que a 1 é onde venta menos, a 5 onde venta mais. Elas estão marcadas aí no mapa do Brasil com cores diferentes. Aí é só você identificar onde você vai instalar a sua esquadria. O segundo passo aí é você saber a altura do empreendimento onde você vai instalar sua esquadria ou fachada, para que você possa fazer a leitura, né, dessa tabela de pressão de ensaio de cargas uniformemente distribuída. Então, fazer a leitura desta tabela também é um outro ponto importante. Então essa tabela ela vem anexa na NBR 10.821 e também vem no catálogo do sistemista. Você percebe que nessa coluna aqui a gente tem a altura do empreendimento, né, máxima, ela vem colocando aí 6 metros, 15 metros, 30 metros, 60 metros, 90 metros. Acima de 90, aí você deve consultar o sistemista, que aí ele vai fazer um cálculo utilizando softwares avançados de cálculo de esquadria para poder definir se a sua esquadria pode ser ou não instalada em determinada região e como ela pode ser. E aí você vê aqui na outra coluna que a cada divisão que ele fez de altura da edificação, a região 1, 2, 3, 4 e 5 vão aparecendo com a pressão de ensaio de cada região. Você vê que a próxima coluna aí do lado, né, da região do país, é a coluna de pressão de ensaio. Então o que a gente utiliza são essas 3 colunas que estão aí focalizadas aí no vídeo. Altura da edificação, região do país e a pressão de vento. Você repara que na altura de 6 metros, um empreendimento com altura de 6 metros, em cada região do país ele vai ter uma velocidade de vento, né, até essa altura de 6 metros. Quando você muda para uma altura até 15 metros, esse empreendimento, numa altura até 15 metros, ele também vai ter uma pressão de vento diferente em cada região do país. Então você tem que identificar aí qual é a altura da edificação que você vai instalar sua esquadria ou fachada, a região, né, para poder você fazer a leitura aí a leitura da pressão de ensaio. Essa pressão de ensaio é a pressão que é utilizada nos testes das esquadrias e que também o sistemista utiliza para definir o gráfico de desempenho. Por exemplo, a gente tem aqui uma coluna, né, de 72 milímetros, se eu não me engano, que é essa VAR 400, que ela tem um desempenho, ela tem um gráfico de desempenho para ela. Então o sistemista definiu, através de algumas medidas aqui, né, da altura e da largura do encontro, né, da relação entre altura e largura, ele definiu a capacidade de esforço que essa coluna suporta, né, definindo aqui em pascais, né, como está na norma 10.821 nessa tabela aqui também, né? Então essas pressões de ensaio estão em pascais, são as pressões de vento de cada região, e aqui é a pressão de vento que essa coluna FA 400 suporta também, né, quando a gente faz uma combinação de largura com altura. Por exemplo, se você utilizar essa coluna FA 400 na região
15 na região 3, com 15 metros de altura. Essa região 3 pode ser São Paulo, por exemplo. Né? Você pegar aqui e ver, ó, região 3, São Paulo. Ó. São Paulo, né, tá a cor laranja, região 3. Essa cor ali no meio mais vermelhada ali, né, é Campinas, adjacência, que já é uma região 4. Mas o laranja todo ali é São Paulo, região 3. Aí eu venho aqui, ó, a edificação com 15 metros de altura, região 3, velocidade do vento lá 750 pascais. Essa coluna, será que ela cabe em uma obra instalada com 15 metros de altura, uma obra de 15 metros de altura? Será que cabe essa coluna? Como é que eu consigo identificar? Eu venho aqui, primeiro eu tenho que saber qual é a modulação que eu vou utilizar na fachada. Então, se minha modulação vai ser de 1 metro de largura, a modulação da fachada é 1 metro de largura, e a fixação da coluna vai ser a cada de 3 em 3 metros, então eu tenho aqui, né, eu tenho que fazer esse encontro de medidas, ó, 1 metro de altura, 1 metro de largura por 3 metros de altura. Você percebe que 3 metros de altura nem consta aqui no gráfico de desempenho. Então, essa coluna com 3 metros de altura, eu não vou poder utilizar ela, porque ela não está nem aqui no gráfico de desempenho. A última medida aqui, a última pressão que suporta aqui no gráfico de desempenho, né, é uma medida de 800, né, vamos ver aqui se é 800 mesmo, 800 por 2.600, ó, percebe, 800 por 2.600, aí aqui tem a linha do gráfico de desempenho, 660 pascais. Seria a medida maior que eu utilizaria aí. Não dá, não cabe, porque lá a pressão do vento, né, é 750. Então eu vou fazer, o que eu posso fazer? Utilizar uma outra coluna mais reforçada. Você pode utilizar a Fá 200, né? Fá 200, vai utilizar no empreendimento de 15 metros de altura, região 3, onde a velocidade do vento é 750 pascais. Vamos ver se a Fá 200, na modulação de 1 metro por 3 de altura, de fixação da coluna, né, de 3 de altura, se cabe. Então a gente vem aqui, ó, 1 metro, tá aqui, 1 metro, 3 de altura, mais ou menos aqui no 3,10. Se você puxar uma linha reta, né, de 3 metros, de 1 metro por 3 metros, no caso a gente pode botar 3,10, você vai ver, ó, que ele vai estar com uma medida, a linha vai vir entre uma linha do gráfico de 900, entre a linha de pressão de vento de 900 e de 600. Então 3,10 vai estar entre. Então ele vai vir, você percebe aí que ele vai dar a medida entre 900 e 660, que é 780 pascais. Então, dessa forma, você vê que é possível eu utilizar essa coluna aqui. Quer ver outro exemplo? Se a medida fosse 1,10 metro, se eu utilizasse aqui a minha modulação 1,10 m, e a minha modulação fosse a cada 1,10 m, e a minha modulação fosse, e a minha altura fosse 2,10, ele está dando em cima da pressão de vento de 660. Ó. 1,10 m, percebe? 1,10 m por 3,10. Está dando em cima dessa linhazinha aqui azul, que está indicando 660 a pressão. Então ele está dizendo que essa coluna, né, quando você utilizar ela com modulações de 1,10 m e fixadas a cada 3 metros, ela vai suportar até 660 pascais. Então, ela não caberia nessa medida de 3,10 por 1,10 m, ela não caberia aqui, né, na região 3, porque com 15 metros de altura. Por quê? Porque na região 3, com 15 metros de altura, a velocidade do vento lá nessa edificação é 750. Mas se fosse com 6 metros de altura, ali na região 3 ainda, aí caberia, porque ali pede 600, ali diz que
que é 610 pascais a velocidade do vento. Por quê? Porque o empreendimento é menor. Então, caberia ali, né? Ela também caberia, essa coluna, numa edificação com 15 metros de altura, se ela fosse utilizada na região 2, por exemplo, no Rio de Janeiro. 15 metros de altura, região 2, falando que lá a velocidade do vento é 580 pascais. Então você percebe que a velocidade do vento ela tem uma variação de acordo com a altura da edificação e região. Então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Fazer essa leitura, né, do gráfico de desempenho, que é importante para você definir a coluna correta. Essa parte desse estudo, né, que a gente exemplifica mais, né, fazemos exercício, ela está inclusa no curso Serralheiro Master de Fachada Cortina que nós oferecemos, que são 3 dias de imersão na empresa do interessado, né, ensinando ele a fazer uma fachada cortina, que é pele de vidro ou estrutural glaze, com fita dupla face e com silicone estrutural, 3 dias de curso na empresa do interessado e passando todo o conhecimento, faz o levantamento de material, monta a fachada, a gente manda toda uma relação de material, manda um desenho para poder montar uma estrutura para poder aplicar a fachada, tá bom? Então é isso aí, queria mostrar para vocês esse conhecimento, né? E se você achou bacana, aí compartilhe esse vídeo aí com um colega, com quem você acha que precisa ter esse entendimento, tá bom? Falou, é isso aí então, meu amigo, um grande abraço e até mais.